hoje a gente está trazendo aqui para nós, trazer umas dicas para a gente. A Neide Cassol, ela que é palestrante, é professora, sempre vai ser professora, Master Coach. Então, porque é uma época que a gente reflete, que a gente pensa, que fez, o que não fez, fica com aquela culpa porque não fez. E aí, o que a gente pode fazer para mudar isso, né? Então, muito prazer ter você de novo aqui no nosso programa, sempre trazendo luz, iluminação pra gente. E é uma época que a gente fica naquela, né? Eu estava conversando com o Marcos. A primeira da lista é, eu vou emagrecer, né? E, né? Não, né? A gente não emagrecemos, né, Marcos? Não emagrecemos. O que acontece? Por que a gente planeja tanto e às vezes não dá certo? O que a gente pode fazer para que efetivamente as coisas ocorram no novo ano? Bom dia. Bom dia a todos os ouvintes. Bem, se serve de consolo, acho que é importante dizer, né, que quando chega março de todos os anos, mais da metade das pessoas já esqueceu das metas de final de ano. Então, é perfeitamente normal, né? Porque o que acontece? Quando você começou dizendo, né, Lu, que agora a gente está vivendo um momento de planejamento, que é um momento todo mágico. E, de fato, esse momento ele é muito favorável, porque o próprio Natal em si, né, ele traz toda uma aura de reflexão, de análise, né, de recomeços. Então, nesse clima de final de ano, nós estamos muito propícios a fazer escolhas e avaliações, a refletir. Então, nós estamos muito cheios de boa vontade, né? Mas é preciso muito mais do que boa vontade para que as metas se realizem, né? A gente precisa de uma coisinha chamada disciplina. E aí é que é o nosso calcanhar de Aquiles, né? Da maioria das pessoas. Porque a gente fica cheio de empolgação no final de ano. Sim. E eu vou emagrecer, eu vou fazer atividade física, né? E essas metas podem ser para as mais variadas áreas da vida. E aí, quando a coisa começa a andar novamente, nós precisamos mudar hábitos para que a disciplina se estabeleça e a gente tenha a força necessária para manter em pé as nossas escolhas e as nossas metas. Então, agora sim, no dia de hoje, por exemplo, né, que é a noite da virada, as pessoas acreditam nas mais variadas tradições, desde pular ondas, usar roupa de uma cor ou de outra cor, né, os rituais, colocar na carteira uma folhinha de louro e tantas outras coisas que a gente já ouviu falar. Comer a lentilha, não comer isso, comer aquilo. Então, acho que tudo é válido, sabe? Porque eu sou uma pessoa que acredito muito que a gente precisa ter fé, né? Porque se a gente não tiver fé, o que a gente vai fazer sem fé? Mas além da fé e de acreditar nos rituais, a gente precisa fazer a nossa parte, né? Então, esse momento é muito favorável para que a gente faça avaliações e planejamentos. Então, porque o mundo está fazendo isso nesse momento, né? O mundo todo para. Eu, na semana passada, vi uma família, assim, que estava com as relações todas quebradas, né? E aí passei um dia na frente daquela casa e estavam todos reunidos, os filhos com os netos, com o patriarca da família. E eu fiquei até emocionada quando vi a cena, porque é tão lindo, né? E isso é fruto do Natal, porque o Natal traz essa magia, assim, né? Que toca muito o coração. Então, é muito positivo. E se a gente souber aproveitar essa energia bacana que temos agora para trabalhar os nossos planejamentos, eu trouxe aqui algumas dicas. Vamos a essas dicas que eu acho que o pessoal deve estar curioso para saber. Vamos lá. Com a caneta e o papel na mão aqui. Começar a anotar. Qual que é o primeiro passo? Olha só. Então, o primeiro passo é cada um de nós fazer uma avaliação, uma análise franca e sincera do seu ano, né? Eu sugiro que a gente comece sempre fazendo uma lista de gratidão do ano que termina. Então, você pode e fazer a lista, literalmente escrever a lista. Eu agradeço por, neste ano de 2019, ter conquistado uma promoção, um emprego novo, ter superado um problema de saúde, ter resgatado um relacionamento, ter conseguido comprar isso ou aquilo, por menor ou maior que seja, sabe? Porque foram coisas que você projetou e aquelas que você conseguiu, você deve manifestar para o universo que você está grato por isso, né? Então, depois dessa lista da gratidão, você vai fazer uma avaliação do teu ano. E é muito importante que a gente tire esse tempo para fazer essa avaliação do ano. Eu gosto muito de fazer justamente no último dia. Hoje eu já fiz pela manhã bem cedo, né? Depois da meditação, fiz essa avaliação de gratidão. Então, assim, como se fosse uma retrospectiva, sabe?
como você iniciou 2019, quais eram as tuas expectativas, o que tu sonhava, e daí depois de janeiro, fevereiro, março, abril, conforme o ano foi avançando, o que é que tu fostes realizando. E agradecer por tudo isso. E agora que o ano termina, que nós estamos nos preparando para iniciar um novo ciclo, que a gente faça essa avaliação, ok, do que é que eu me orgulho nesse ano. Aonde eu acertei, sabe, gol de placa, que eu, puxa, fui show de bola aí. E quando você se orgulha, então isso eu posso revalidar e posso replicar em 2020. O que é que não foi bom no meu ano? Quais escolhas eu fiz que entendo que não foram tão boas para a minha vida ou que não trouxeram os resultados que eu esperava? Porque aí eu vou reavaliar isso. E a ideia não é trazer a culpa, mas sim pensar na base da autorresponsabilidade, porque eu tenho a vida que eu escolho ter e você tem a vida que você escolhe ter, e assim é com cada um de nós. Por mais que às vezes a gente colhe algumas coisas que não gosta, né? Mas tudo está baseado nas escolhas que nós fazemos. Então, isentando-se da culpa, mas usando os erros como aprendizado. Se não foi legal nesse ano, o que eu posso aprender com isso e mudar para 2020? E depois a terceira questão a se avaliar, né? Além do que eu me orgulho, o que eu não gostei, os meus erros, o que eu gostaria que fosse diferente em 2020? O que eu quero para 2020? Porque aí, depois dessa base clara, aí em cima disso eu começo a escrever o meu planejamento para o próximo ano. Desapegos. Isso é muito importante, sim. Porque eu entendo assim, ó, segundo os especialistas do Feng Shui, por exemplo, a gente não consegue colocar na nossa vida coisas novas se a gente não abre um espaço energeticamente, um espaço quântico para que as coisas novas entrem, né? Então eles dizem que é preciso que a gente elimine as tralhas, as velharias, as coisas que estão em desuso, né? Se você não usou durante o ano todo, significa que você não precisa daquilo. Então pode doar. É justamente o tempo reciclar. De referência é esse ciclo, né? Se em um ano você não usou uma peça de roupa, ela não te fez falta. Eu gosto muito desse ritual da limpeza, porque isso você pode aplicar esse desapego, Lu, veja bem. Pode ser para coisas físicas, como roupas, calçados, utensílios, coisas da casa, móveis. O que você achar que isso não quero mais, isso está velho, está quebrado, né? Doa, elimina, sabe? Tira do teu espaço, porque a limpeza e a organização, elas também trazem fluidez, né? E esse desapego também pode ser para pessoas, para relacionamentos, para sentimentos, para comportamentos, para projetos e metas que hoje você entende que não cabem mais na tua vida. Porque às vezes a gente vem há anos carregando projetos, eu quero fazer isso, mas passa ano, mais ano e mais ano e você não fez. Poxa, por que você não fez? É hora de reavaliar, porque quando a gente diz com relação às metas, né? Vou aproveitar esse gancho para dizer isso. Eu escuto às vezes as pessoas dizendo, eu tenho que fazer isso. Outro dia eu perguntei para a pessoa, você quer realmente fazer isso? Porque quando eu digo eu tenho que fazer isso, parece que eu estou me impondo alguma coisa de acordo com uma convenção social ou com, às vezes até com o que os outros entendem que eu deveria estar fazendo. Mas quando eu coloco isso nas minhas metas por imposição a mim mesma, eu não realizo, porque aí eu mesma me saboto. Né? Porque não vem do meu coração. Então, quando eu vou escrever as metas, é muito importante que eu sinta, que eu me ouça, que eu analise na minha essência o que eu quero fazer. Eu quero isso na minha vida, eu quero fazer isso, eu quero realizar isso. Isso é importante mesmo para mim, para minha família, para as pessoas que eu amo, para as pessoas que estão ligadas a mim. Como isso vai impactar a minha vida e as pessoas, a vida das pessoas que estão à minha volta, né? Que são as que importam para mim. Então não é essa coisa eu tenho que fazer. O que eu quero fazer por mim? Porque eu de fato só faço o que eu quero. Cada um de nós só faz aquilo que realmente quer. Né? E por isso é tão importante esse momento da clareza, de você parar para avaliar o que é que você quer, porque eu escuto e atendo muitas pessoas, o coaching ele vem muito nesse sentido de ajudar as pessoas a se encontrarem, né? Porque as pessoas dizem, eu não sei o que eu quero para minha vida, eu não sei o que eu quero fazer, eu não sei com o que eu quero trabalhar, ou eu quero mudar, mas eu não sei como, né? Então, no processo de coaching, a gente consegue fazer esse centramento e localizar, situar a pessoa dentro de um contexto, para ela se entender, ela se validar. Mas acho importante ainda dizer, né, que sobre essa coisa das metas, eu sempre digo e reforço, é importante demais que a gente escreva as metas, porque quando a gente escreve, a gente materializa.
Tá. Já materializando no papel, já é um ritual que você vai reforçando mentalmente. O fato de você escrever, tu vai, sabe, gravando no teu, também no teu inconsciente, né? Isso que tu quer para um próximo ciclo. Mas não vale escrever as metas e jogar numa gaveta e você nunca mais avaliar aquilo. Sim, exato. Porque é como num planejamento de uma empresa. Sim. O planejamento para um ciclo, para um período, ele é escrito e ele é revisitado, ele é revalidado ou alterado conforme o contexto e as circunstâncias. E na nossa vida não é diferente, na nossa vida pessoal, porque o planejamento inclui, né, vida pessoal, vida profissional, a nossa saúde física, a nossa saúde espiritual, mental, todas as áreas que nos compõem enquanto seres humanos. Então, tirar esse tempo para a gente escrever, para a gente, sabe, ficar sozinho, refletir e entrar em contato com a nossa essência para saber o que colocar no papel, é demonstrar amor próprio por nós mesmos. É a gente, sabe, quando a gente tira esse tempo para cuidar da gente, do nosso planejamento, a gente está mostrando para a gente mesmo que a nossa vida vale a pena, que a nossa vida é importante, que ela merece o nosso olhar, o nosso carinho, a nossa atenção, esse cuidado de fazer o planejamento, né? E nessa lista, às vezes as pessoas colocam várias coisas. Tem que fazer ter alguma prioridade? Sim. Como que a gente pode organizar? Sim, tem que ter prioridades. Olha, a pergunta que eu acho que é bem válida a gente se fazer, se agora ao invés de estarmos iniciando 2020, a gente estivesse terminando. A pergunta que você pode se fazer é a seguinte: quando você estiver chegando ao final de 2020, o que é que tu gostaria que tivesse acontecido na tua vida para você dizer, uau, foi um ano sensacional, foi um ano incrível? Porque aí tu vai ter a resposta, é isso que eu quero conseguir, assim, a meta mestra para esse ano. E é claro que você vai ter várias metas, né? Mas não adianta dizer assim, eu vou ter 100 metas para o próximo ano. Não, porque é humanamente impossível, você não vai realizar tantas metas, né? Dependendo, claro, da intensidade, do que implica cada meta. Mas que a gente tenha uma meta principal e talvez 3 metas grandes para o ano. E nunca mais do que 3 metas para um trimestre. Nunca mais do que 3 metas para um trimestre. Eu gosto da ideia de trabalhar com trimestres, porque um trimestre, dentro de um planejamento anual, claro, um trimestre é um período de tempo que ele é mais curto, né? Não parece tão longe, tão distante, ele é mais próximo e parece que é mais factível. Então, quando você começa a colocar os passos, né? É a mesma coisa, você falou, eu quero emagrecer. A pessoa que quer emagrecer, por exemplo, não adianta ela dizer, em janeiro eu quero perder 10 quilos. Nossa, é quase um autocastigo, porque se a pessoa não conseguiu emagrecer em todo o ano, ela precisa, né, colocar uma estratégia que ela mesma possa cumprir e realizar. Então, que a gente comece com pequenas mudanças. Eu gosto de dizer, né, eu sou muito adepta e defensora da meditação. Então, as pessoas me dizem muito frequentemente, eu não consigo meditar. E algumas pessoas dizem, não, eu vou começar a meditar, eu vou começar com meia hora por dia. Meia hora por dia é uma meta muito ousada para quem não medita. Eu sugiro, comece com 1 minuto. Comece a meditar 3 minutos na tua manhã, ou no meio-dia, ou à noite. Depois você vai para 4, para 5. E conforme você sentir que você já tem a disciplina, o autocontrole para meditar 3 minutos, avança. Porque vai chegar um momento, né? Quem pratica, quem é disciplinado, chega um momento que medita 1 hora e gostaria de ficar meditando ainda. Porque entra num estado de elevação, né? De conexão que é muito maravilhoso, é regenerador, é curativo, é incrível. Mas é uma coisa que cada um precisa se propor a experimentar, né? Então, que a gente comece com, eu diria, com coerência. E com singeleza, com humildade, com simplicidade nas nossas metas. E que a gente vá mantendo, porque acho que o que vale é a ação direcionada e constante. Direcionada para aquilo que você quer, né? Alinhada com tuas metas, mas constante dentro da disciplina e dos hábitos diários que isso vai implicar para que você chegue aos teus resultados. Se você impor, por exemplo, uma meta para 2020, eu vou impor uma meta para mim, quero, enfim, fazer alguma coisa, vem a frustração de não cumprir, de repente, não conseguir cumprir aquela meta. Essa frustração, ela pode respingar nas demais metas, pode causar uma frustração geral e o abandono, por exemplo, de querer cumprir tudo aquelas metas que eu tinha imaginado no começo do ano?
Como trabalhar para não deixar essa frustração generalizar os objetivos para o ano todo, por exemplo? Pois é, Marcos, muito boa essa pergunta. E aí é que entra a inteligência emocional, né? Porque a frustração, ela faz parte da nossa vida, do nosso dia a dia, né? É um sentimento que a gente precisa aprender a lidar, porque as coisas simplesmente, elas às vezes não são como a gente gostaria. E cada um de nós, no seu ano, no seu dia a dia, precisa enfrentar situações que, nossa, se cada um pudesse escolher, jamais gostaria de vivenciar aquilo. Mas a frustração de não atingir as metas, ela é muito importante de ser olhada com atenção, porque, sabe, quando eu não atingi uma meta que eu achei que eu poderia realizar, se eu fizer uma avaliação justa, uma avaliação sincera do meu comportamento, eu vou encontrar o furo. Ok, por exemplo, às vezes eu não tive a disciplina que eu deveria ter tido, por exemplo, eu vou dar um exemplo, né? Eu já me propus uma meta de dominar o inglês, porque nas vezes em que eu fui para viagens internacionais e eram viagens em missões técnicas, eu queria dominar mais o inglês para poder ter uma participação mais ativa na conversação. Então acontece que você tem um período, ok, a minha viagem é tal mês, eu tenho 6 meses antes disso. Você precisa focar e fazer um cronograma diário de estudo, de dedicação e de afinco em cima dessa meta. Porque o tempo, aliás, essa é uma grande questão, né? Por que algumas pessoas realizam tanto no seu ano e outras realizam tão pouco ou quase nada? Sendo que todos nós temos o mesmo tempo. As exatas 24 horas do mesmo dia para todas as pessoas. Isso é igual, né? Então, quando eu vejo que algumas pessoas realizam e outras não, é porque a gente precisa, de fato, para não cair na frustração, ter a disciplina de manter o nosso foco e de honrar a nossa palavra. E olha que a disciplina, ela anda muito junto com a autoconfiança e com o amor próprio. Quanto mais eu honro a minha palavra, quanto mais eu me respeito, quanto mais eu cumpro aquilo que eu digo que vou fazer, mais eu me valido e mais eu confio em mim. Aumenta a minha autoconfiança e a minha capacidade de cumprir as minhas metas e cumprir a minha palavra. Agora, quando eu falo da boca para fora e eu não faço, eu mesmo vou me frustrando e depois nem eu mais acredito naquilo que eu falo. Então, Marcos, Lu, se vocês analisarem quando foram as grandes realizações da vida de vocês, foi quando vocês mais falaram? Ou foi quando vocês mais ficaram introspectivos, analisaram criticamente e fizeram? Ação. Realmente. Foi mais ação, né? Com certeza. Foi, menos, com certeza. Menos falação e mais ação. Exato. Mais foco, né? Isso, porque foco é poder, né? Isso. Foco é poder. E para isso, às vezes, né, Marcos? Tem muitas pessoas que caem na frustração de não conseguir realizar suas metas também porque não conseguem dizer não para os outros. Então, sim. né? Então veja que você vai às vezes abraçando coisas dos outros, Isso. compromissos, obrigações que são dos outros, e você coloca as tuas Sim, em exatamente. segundo plano. E depois vem a frustração de não ter conseguido atingir os teus objetivos. Então, às vezes, dizer não mesmo para os outros, é dizer o sim para você, para aquilo que você quer. Bom, e uma rotina, então, a gente também precisa que, quer emagrecer, quer praticar atividade física, quer fazer um novo curso, para tudo isso você vai ter que se organizar. Muito. Né? Então tem que ter uma rotina para isso. Precisamos de rotina. A rotina, ela é a mãe da disciplina, né? Então, olha só, esse ano, já nos últimos tempos vem se falando muito daquele livro O Milagre da Manhã, não sei se vocês já ouviram falar, né? O Milagre da Manhã é um livro maravilhoso, ele sugere uma rotina diária com um tempo específico. Quando você acorda, e começar acordando bem mais cedo do que a média das outras pessoas, tipo 4h30, 5 da manhã, né? E um tempo previsto X para meditação, para leitura, para atividade física, para alimentação específica, depois iniciar suas atividades do dia em si, né, de trabalho e coisa e tal. Mas é uma rotina que muitas pessoas não conseguem cumprir. Sim. Sabe? Então, se você, por exemplo, sabe que o teu relógio biológico, que você funciona melhor à noite e não é tão produtivo de madrugada, na manhã, bem cedo, vai ser uma rotina difícil de você cumprir. Se você se impor isso, a partir de amanhã, eu vou começar a acordar 4h30 da manhã. É difícil, então talvez você consiga fazer isso por alguns dias, mas não vai ser sustentável. Então é preciso que cada um de nós encontre uma rotina na qual se adapte. Sabe? Eu, por exemplo, eu gosto muito de meditar de manhã,
Mas eu já ouvi muitas pessoas dizerem que gostam muito de meditar à noite. Então, acho que cada um de nós precisa encontrar a sua rotina e entender, isso me faz bem, isso não me faz bem. Agora, voltando à questão da disciplina, veja, sobre como lidar com a frustração. Uma pergunta legal de se fazer diante de uma meta para o próximo ano. Ok, se eu terminar o ano e eu conseguir atingir a minha meta, o que é que eu ganho com ela? E você vislumbrar esses benefícios, todos esses ganhos, sabe? E se eu não conseguir emagrecer, mais um ano obeso, acima do peso, mais um ano frustrado, mais um ano não conseguir usar um biquíni ou não conseguir tirar a camiseta na praia, mais um ano sempre comprando roupa que eu não gosto, visualiza esse resultado, que preço tem isso para você? Porque quando a gente visualiza o que a gente perde e o que a gente ganha, a gente consegue transferir para a esfera do sentimento. Os especialistas da vibração quântica, da lei da atração, inclusive dizem, né, que o que é mais importante, além da nossa intenção, do nosso sentimento de escrever as metas, é a vibração que a gente emana. Porque a nossa vibração é a nossa comunicação com o universo. É isso que cria a sintonia e que traz a realização, né? Então, quando eu escrevo as metas, dizem os especialistas, eu também faço isso, também recomendo isso, que a gente escreva as metas e depois feche os olhos e visualize cada meta realizada, como se ela fosse real agora. A viagem, o novo emprego, qualquer tudo. coisa, o carro, o corpo, emagrecer, a mudança na casa, a reforma, a casa nova, o relacionamento, o filho, sei lá. O que você estiver projetando para a sua vida, visualiza como se já fosse real. E agradeça ao universo. Obrigada por isso. Obrigada. E se agradeça por ter disciplina e ter cumprido e realizado essa meta. Se honre por isso. E isso traz, né, para a esfera do sentimento, porque o sentimento é poder e cria essa comunicação com o universo. É aquilo que eu emano, o universo me devolve mais. Interessante, legal, né? Muito interessante. Olha, É uma aula, viu? uma aula. Com certeza essa virada de ano vai ser especial depois de tanta dica, de tanto ensinamento. E o legal é que a gente é que faz ser, né, especial. Cada um de nós é que faz sua virada de ano ser especial. Exatamente. Uma mensagem final para o pessoal. Eu gostaria de deixar uma mensagem que eu acho que é muito legal, que eu ouvi da equipe do Tony Robbins, um dos mentores dele, né? Ele que é um dos meus mentores também. Que o mais bacana de a gente ter objetivos e metas não é simplesmente ou só o fato de a gente poder atingi-los e alcançá-los. Mas o bacana dos objetivos e metas é o processo de transformação e crescimento que a gente experimenta na busca por atingir essas metas, porque a gente se transforma. Sabe? Às vezes você precisa, para atingir um objetivo, adquirir habilidades novas, competências novas, conhecimentos novos, aprender a lidar com sentimentos, desenvolver inteligência emocional, por exemplo, e isso te torna um ser humano melhor, te torna uma pessoa da qual você pode se orgulhar, né? No final de um período e olhar para os teus avanços, né? E vou deixar essa dica final também, que a gente não se compare com os outros e que a gente não busque a perfeição. Porque quando a gente se compara com os outros, a gente sempre vai achar que a gente está aquém ou além. E isso não é saudável, né? Mas quando a gente se compara com a gente mesmo, com o ano passado ou com 10 anos atrás, o quanto eu evoluí, o quanto eu cresci, o quanto eu aprendi, o quanto eu melhorei, isso sim é muito motivador e isso é um grande estímulo para que a gente continue caminhando, aprendendo, crescendo e se superando, né? Para fazer o nosso melhor por nós, pela nossa vida e pelas pessoas que a gente ama. Olha só, muito, muito obrigada. Muita gratidão pela sua presença. Eu e o Marcos, nós comentamos, a gente não estava muito no clima de virada de ano e tal, assim, né? Mas olha, deu um gás, deu um ânimo aqui pra gente refletir sobre esse novo ano. Muito legal. Muita gratidão e que 2020 você venha de novo aqui no Atualidades. Amém. Trazendo esses ensinamentos tão importantes para nós. Com certeza. E ainda vou dizer que sobre a disciplina, no nosso site, www.neidecassol.com.br, nós temos uma matéria bacana lá, com alguns passos bem práticos para a gente desenvolver a disciplina para a nossa vida e caminhar na direção das nossas metas. E as agendas dos cursos também para 2020, quem quiser conferir, tá tudo lá, né? E desejar um feliz ano novo para todos, né? Que seja um ano de muita luz, de muito amor, de muita compreensão e de muitas conquistas. Obrigadão. Muito obrigado. Obrigado, Neide Cassol, participando aqui do nosso espaço de entrevistas. Agora, 11 horas.